Olá a todos, bem-vindos a mais um programa de Palavras Cruzadas, bem-vindos ao canal do YouTube da IAS de Barreiro. É um prazer estar convosco aqui em mais um momento de encorajamento, digamos assim, ao estudo da Escola Sabatina. Eu tenho comigo a irmã Isilda Vijombo, que está aqui. Boa noite, minha querida, tudo bem? Boa noite, pastor João. Estou muito bem, obrigada. Como é que está? Eu estou bem, graças a Deus. Eu creio que esta é a primeira vez que nós estamos os dois aqui juntos, no Palavras Cruzadas, e para mim é um prazer poder estar aqui a cruzar palavras consigo esta noite. Igualmente, pastor. Nós hoje vamos dar início aqui então a um novo trimestre. Neste caso, o título do trimensário é Repouso em Cristo, que é também o título da lição desta semana. E eu achei interessante, não é, que este tema fosse escolhido, o repouso, para nós debatermos ao longo dos próximos 3 meses, porque eu acho que eventualmente os escritores desta escola sabatina, quando escreveram, não faziam ideia dos últimos meses que nós tivemos desde o início desta pandemia, não é? Eles mesmo na lição de sábado, eles falam da azáfama do dia-a-dia, que para muitos de nós mudou, não é? Se calhar não tanto para a irmã Isilda como profissional de saúde, mas para muitos de nós essa azáfama se calhar hoje em dia já é mais do quarto para a sala, da sala para a cozinha, e é aí que nós fazemos a vida. Mas é verdade que, de qualquer forma, continua a haver bastante pressão, não é? Sobre cada um de nós, e nós chegamos realmente a uma situação em que muitas vezes nos encontramos gastos e cansados. Eu há pouco tempo li um artigo que falava precisamente sobre o facto de nós trabalharmos horas mais longas e sermos menos produtivos quando estamos a trabalhar em formato de teletrabalho do que quando estamos presencialmente, não é? E eu não sei exatamente o que é que a irmã Isilda acha aqui desta questão, quando falamos em gastos e cansados, na lição de domingo, o que é que lhe vem à mente? Começando do título, que é extremamente interessante. Vivendo numa semana que funciona 24 horas nos 7 dias da semana. Esta é uma realidade que, independentemente da nossa profissão, todos nós passamos por isso, é transversal a todos. Nós estamos numa época em que estamos cada vez mais cansados, cada vez mais estressados, onde temos menos tempo para tudo, não é? E depois vamos ver ao longo do estudo que não importa quão rápida seja a internet, não importa outras funções, é que estamos mesmo cansados, não é? Estamos numa sociedade que não para, não temos como, às vezes não temos tempo para nada. A introdução conta-nos a experiência da mãe, não é, da Maria, que tinha tanta coisa para fazer. Eu revi-me nessa realidade. Maria tinha filha, depois a filha ficou doente e ela ainda tinha uma função na igreja. Eu disse, como queria descansar neste sábado. Quantas vezes nós mulheres, se calhar os homens também já passaram por isso, mas quantas vezes nós mulheres nos sentimos assim? E realmente estamos numa fase, e cada dia que passa tem sido pior. Eu creio que é importante esse tema que tocou, e ando aqui há algumas semanas atrás, eu tive a oportunidade de falar precisamente sobre mordomia na Igreja de Barreiro e de abordar precisamente este tema, que às vezes, se calhar, quando nós estamos como a Maria, temos os sábados repletos de atividades, não é? Eu coloquei precisamente essa questão, se é isso que realmente Deus quer de nós, ou se Deus quer precisamente que nós descansemos um bocadinho. E eu creio que a lição desta semana, a lição deste trimestre, irá um bocadinho nesse sentido. Aqui na lição de domingo, o texto que nos é trazido encontra-se em Gênesis, capítulo 2, versículos 1 a 3, e portanto é o 7º e último dia daquele que é o primeiro relato da criação, não é? E que nos fala precisamente sobre o facto de Deus descansar e de servir de exemplo, no fundo, para o nosso próprio descanso. Eu não sei o que é a irmã Isilda, quais são os pensamentos que vieram à sua mente ao ler aqui a lição de domingo e a tocar aqui neste tema do sábado, não é? Deus é mesmo um sábio, não é?
Ele sabe o fim desde o princípio, porque Ele criou o repouso, não é, do sábado, quando ainda não havia pecado, não é? Quando ainda não havia essa canseira que temos nos nossos dias. Deus instituiu precisamente o repouso mesmo na perfeição. Se o homem perfeito, que não se cansava como nós nos cansamos hoje, precisava de descanso, quanto mais o homem no nosso tempo, não é? Onde o pecado nos desgastou. Sabemos, ouvimos o culto do sábado passado do pastor Dário, que ele disse: o homem vive, e nós sabemos disso, o homem vive muito menos tempo do que vivia nos anos passados, e cada ano que passa vemos menos. Então, nos cansamos mais, a nossa matéria, a nossa constituição está a se degradar cada vez mais. Então, precisamos mais do que nunca de descanso, precisamos mais do que nunca de repouso. Então, nós adoramos um Deus mesmo, que é um Deus sábio, um Deus que sabe tudo. Quando Ele instituiu o repouso do sábado, é para nós repousarmos mesmo. E vamos ver ao longo das lições que tipo de repouso é que o Senhor nos quis dar realmente quando nos deu o sábado. E eu creio que é importante nós aqui termos noção do que é que aquele texto em específico, o texto, aquilo que é chamado o primeiro relato da criação, Gênesis 1 Gênesis 1 até 2, 4, não é? Capítulo 2, versículo 4. É importante nós termos noção do que é que aquilo representava naquele tempo, não é? No contexto dos outros relatos da criação que existiam naquela parte do globo, naquela altura. Hoje em dia nós temos um relato alternativo da criação, não é? Que muitas vezes na igreja nós entramos em conflito com aquilo que é chamada teoria da evolução, não é? Na altura eles também tinham os seus relatos. E no fundo, sobretudo aqui no que toca a esta questão do descanso, do sábado em que Deus descansa, eu creio que a imagem que passa ao longo de todo esse primeiro relato da criação é de um Deus que tem muito mais consideração pelos seres humanos do que qualquer outro Deus naquela altura, porque na maior parte das religiões daquela altura, os deuses tinham criado os humanos para servirem-nos, para serem apenas robôs, não é? No fundo, que estavam ali para alimentar os deuses, para acalmar os deuses, para servirem de escravos aos deuses. E no fundo, até com o exemplo que Deus dá precisamente nesse sétimo dia, ao descansar, aquilo que Deus está a dizer é: vocês têm muito mais valor do que isso. Eu dou-vos um dia porque vocês não são simplesmente robôs, vocês têm direito a descanso, é importante que vocês descansem. E eu creio que essa perspectiva é uma perspectiva que a Igreja Adventista sempre defendeu, mas que é importante também nós sabermos adaptá-la e trazer sempre novas perspectivas, sobretudo no mundo em que nós vivemos, que, como nós falamos aqui na lição de domingo, é um mundo onde as pessoas estão gastas e cansadas, não é? E depois tivemos aqui na lição de segunda-feira, fala-nos precisamente sobre um outro tipo de descanso, não é? Está aqui a dizer funcionar, o título é Funcionar com o Depósito Vazio, e conta-nos uma história que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 45, que é a história de Baruque, o escriba de Jeremias, não é? E eu não sei se a irmã Isilda leu esta história, se tem algum pensamento em relação àquilo que a lição está aqui a falar sobre o nosso querido Baruque. O que é que achou? Pois é, Baruque estava triste, não é? Naturalmente, porque na época era o exílio do povo de Israel, e naturalmente ele estava entristecido, não é? A Bíblia diz que porque acrescentou o Senhor tristeza à minha dor, estou cansada do meu gemido e não acho descanso. Ele estava esgotado, mas a resposta do Senhor à tristeza de Baruque é que me deixou impressionada, não é? Que apesar do nosso sofrimento, apesar do nosso desgaste, Deus está sempre lá para nos confortar, para nos levantar.
não é? Antes disso, gostaria de dizer que nós estamos numa época em que todas as pessoas estão mesmo realmente cansadas. Hoje, uma colega disse, olha, vocês sabiam que segunda-feira é feriado? Acho que será feriado na moita ou algo assim. Ela ficou tão emocionada. Nós temos que aproveitar os feriados dos fins de semana, porque é a única forma que temos de sobreviver. Quer dizer, que ela já estava tão cansada. E hoje é só quarta-feira, incrível. Às vezes ficamos à procura de feriados de fim de semana para conseguirmos descansar. Mas também sabemos que há pessoas que não descansam. Eu tenho um colega que, por exemplo, tem um dia de repouso no local de trabalho, onde trabalhamos juntos, e estão já no outro lugar a trabalhar nesse dia de repouso. Quer dizer, no fim das contas, trabalham mesmo os 7 dias na semana, 24 horas praticamente por dia. O que é que isso pode nos levar a nos tornar mais estressados, não é? mais impacientes, mais desgastados. Então, estamos numa sociedade que trabalha mesmo com depósito vazio, trabalhamos sem vontade, sem energias, sem desejo, e por isso o índice de doenças psicológicas aumentar de uma forma proporcional. Então, nessa época que estamos de Covid, não é, onde as pessoas pararam praticamente as suas rotinas, estão se calhar num ciclo muito mais aborrecido, podemos dizer assim. Então, temos um Deus que nos pode que pode encher o nosso depósito. Devemos ter certeza disso sempre. Nós adoramos um Deus que pode encher o nosso depósito, e é normal que às vezes nos sintamos assim, como Baruch sentiu, não é? Porque às vezes as situações que enfrentamos na vida nos deixam cabisbaixos, nos deixam sem respostas, não é? Mas devemos descansar, porque em Deus nós temos a resposta, nós temos a solução do nosso problema. E eu acho que no fundo é essa a genialidade do mandamento do sábado, não é? Que eu sei que muitas vezes nós costumamos, há pessoas que costumam focar, tenho até familiares meus que costumam focar o lado do trabalho, não é? 6 dias trabalharás e o 7º dia descansarás. Mas eu acho que é importante realmente nós também darmos a ênfase que é correta ao descanso, à parte do descanso, até porque a própria palavra, não é, Shabbat, não significa nada mais do que descanso, não é? E por isso eu creio que no fundo era como nós hoje em dia dizemos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, descanso. No fundo é isso, a mensagem está bastante clara o que é que se deve fazer naquele dia. E no fundo, esta questão aqui, a lição fala precisamente deste depósito emocional vazio que a irmã Isilda mencionou, que Baruch tinha chegado ali a um fundo, e é importante que nós saibamos ter noção de qual é o limite do nosso depósito, quando é que nós entramos na reserva. Porque se nós não pararmos de trabalhar e de nos queimar no fundo quando entramos na reserva, de queimar o combustível que temos, nós vamos entrar em situações extremamente perigosas, não é? De completo desgaste emocional, burnout, e certamente que a irmã Isilda, como profissional de saúde, a trabalhar ao longo dos últimos meses, sobretudo portanto, naquele contexto hospitalar, em que nós tivemos aquelas fases mais complicadas do Covid, de certeza que muitas vezes o seu depósito emocional está bem baixo, eu calculo, não é? E no fundo, este mandamento do sábado é um mandamento precisamente que nos permite nós sermos capazes de parar um bocadinho, encher de novo o depósito emocional, por muito que às vezes nós não queiramos, não é? Eu lembro-me que na realidade o momento em que eu comecei a sentir mais esta necessidade de um sábado foi precisamente quando fui para Newbold, e como elas estava atarefado com os meus trabalhos de escola durante toda a semana, depois aquele equilíbrio entre a vida familiar, tentar fazer novos amigos, escola, já tínhamos os nossos estágios nas igrejas e tudo isso a funcionar. Aquele equilíbrio foi extremamente complicado
de gerir, e foi aí que eu comecei a perceber um bocadinho aquela questão do sábado, que para mim até agora, já agora fica aí também a ideia, não é? Para mim, como teólogo, como pastor, significava precisamente parar de pensar nessas coisas todas, arranjar um outro dia onde eu pudesse não pensar em teologia, não pensar em coisas da igreja, não pensar nos meus estudos, fazer coisas completamente diferentes. E por isso eu creio que é importante nós termos noção que esta dimensão, eu acredito plenamente, está inscrita precisamente no mandamento do sábado. Sermos capazes de reconhecer o nosso limite, da nossa reserva emocional, e sermos capazes de parar quando necessário para repor o combustível, porque de outra forma, como é lógico, nós vamos simplesmente queimar-nos antes do tempo. Ninguém consegue, ou são muito, muito poucos aqueles que conseguem trabalhar 7 dias por semana sem parar em nenhum momento, não é? É por isso que não existem muitos génios desses por esse mundo. Mas vamos nós também parar aqui um bocadinho, não para repousar, mas para ouvir aqui um número especial, que nesta edição de Palavras Cruzadas vai ser trazida pela Gabriela e pelo Gabriel, cujo título é precisamente Descansarei. Vamos ouvir esta música, este momento especial. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei.
E vamos então regressar aqui ao nosso debate. A lição de terça e de quarta-feira falam-nos sobre as várias definições de repouso no Antigo Testamento, primeiro, terça-feira, e depois no Novo Testamento, na quarta-feira. Irmã Isilda, eu estou curioso, porque nós, como teólogos, muitas vezes lidamos com estas palavras, estas definições e tudo isso. O que é que a irmã Isilda sentiu ao ler estas definições? Como é que reage perante tudo isto que a lição de terça e de quarta-feira nos foram transmitindo? Pois, essas lições nos dizem acerca do significado do repouso no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Eu nem sequer vou dizer os termos, eu vou dizer o significado, para não correr o risco de errar, não é? Porque temos significados do descanso no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 2, versículo 2 a 3, o significado de cessar, de trabalhar, descansar, desfrutar de um feriado, não é? Fazer alguém descansar. Temos ainda aqui uma outra forma verbal que é shaquat. É assim, está certo, pastor, a expressão? Desculpa, agora me perdi exatamente. Shakat, exatamente. Shakat, não é? Exatamente. Que também tem um significado muito interessante, não é? Que é estar em repouso, conceder alívio, estar sossegado. Achei isso, estar sossegado, estar quietinho. E tem outro significado. E de alguma forma está ligado ao termo paz também, não é? Okay. Aparentemente é isso que está aí de alguma forma estabelecido nesse termo, segundo o que a lição nos diz, não é? Ok. Ainda tem o verbo raga, é raga ou raga? Raga, não é? Raga, Exatamente. Que é usado também para indicar repouso, mas aqui Deus, temos a referência de Deuteronômio 28, 65, que Deus diz a Israel que não encontrariam repouso no exílio, né, quando Israel foi exilado. Quer dizer, às vezes, nem sempre, quando estamos as nossas atividades, descansamos, não é? Eu achei muito interessante esse contexto, porque muitas vezes paramos, não é, das nossas atividades seculares. Por exemplo, de noite nós estamos supostamente a descansar, mas muitos à noite não descansam. Nem sempre quando paramos descansamos. Então, o povo de Israel no exílio, realmente eles foram escravizados, não é? Mas certamente que eles não ficaram o tempo todo a trabalhar. Houve momentos, mas aqui o Senhor diz que eles não descansaram. Quer dizer, nem toda a paragem, nem sempre que paramos descansamos. Então, eu entendi nesse conceito do Antigo Testamento que o verdadeiro descanso que nos dá é o Senhor Deus, não é? O Senhor que nos preenche, que nos renova. Ainda achei interessante aqui o repouso da morte, que também é um repouso. A minha irmã faleceu ano passado e uma das coisas que me confortava muito era o facto de saber que ela estava descansada do seu sofrimento, que ela ficou doente durante algum tempo e estava a descansar. Mas, infelizmente, muitos não têm esse conceito. Muitos pensam que o familiar depois vai não sei para onde, vai para o purgatório, vai para o A, para o B, para o C. Então, é reconfortante também saber isso, que a morte também é um descanso. Quando os nossos entes queridos morrem, não é? Eles cessaram a sua atividade. Eles estão em repouso, assim como nós quando dormimos. Então, tem vários significados, o sentido de Sabbat, ou o repouso no Antigo Testamento, que achei mesmo... Sim, muito... as várias palavras, não é? As várias palavras que de alguma forma estão ligadas precisamente a estes temas, no fundo, a estes motivos de repouso. E no fundo, aquilo que... claramente a imagem com que nós ficamos ao ler os vários tipos de repouso que aparecem, as várias palavras, as várias definições, é que no fundo há também vários tipos de repouso, quer individual, quer coletivamente,
de repouso físico, de repouso social, aquilo que a irmã Isila estava a mencionar, de repouso emocional, até o próprio repouso da morte, não é? E no fundo, é claramente um tema que está de alguma forma presente ao longo de todo o Antigo Testamento, não apenas no mandamento do sábado, mas em vários outros momentos, quer relacionados com a paz, quer relacionados com o descanso físico, o descanso emocional, não é? E eu acho que isso mais uma vez nos transmite precisamente aquela ideia de cuidado, do cuidado que Deus tem por nós, não é? Aquilo que no fundo a irmã Isilda estava a mencionar há bocadinho, nós às vezes, por acaso até recentemente também tem acontecido e aconteceu em outros momentos ao longo do ministério, uma pessoa vai para a cama e não consegue dormir porque está tão preocupada com outros temas que, como é lógico, que não consegue descansar verdadeiramente. E eu creio que é importante nós termos a noção de que não só isto é algo que é desejável, mas que é algo que Deus quer que nós façamos, não é? E por isso claramente temos o espaço para o fazer. E já agora, já que a irmã Isilda leu algumas das definições, alguns dos nomes, das palavras em hebraico, eu vou ler em grego também, não é? Na lição de quarta-feira fala-nos do anapao, que significa repousar, relaxar, reconfortar. Fala-nos também do esirrassó, que descreve o repouso sabático dos discípulos enquanto Jesus descansava no seu túmulo. Fala-nos sobre o verbo katapao, que significa fazer cessar, levar a repousar, não é? E que também aparece não só no Novo Testamento, mas também na Septuaginta, na tradução grega do Antigo Testamento. Enfim, mais uma vez, toda uma série de verbos que nos mostram que o tema do repouso continua, mesmo para lá do Antigo Testamento, não é? Portanto, mesmo no Novo Testamento nós encontramos várias vezes. É um pouquinho aquela ideia que nós encontramos no texto de Marcos, capítulo 6, versículo 31, vinde vós e repousai um pouco, não é? Portanto, no fundo um convite que Jesus naquele momento faz e que Deus faz a cada um de nós, os seus discípulos, que nós realmente possamos repousar, descansar, para podermos evitar estar em stress, entrar em burnout. É algo que é sem dúvida nenhuma um tema bastante importante. E em relação à lição de quinta-feira, o que é que a irmã Isilda achou? Porque de repente parece quase que saltamos aqui de definições, etc., para uma história bastante concreta, no capítulo 4 de Gênesis, que é a história de Caim e de Abel. O que é que a irmã Isilda, quais foram os pensamentos que vieram à sua cabeça ao ler aqui esta história no contexto do descanso? Eu sempre tive o conceito de que Caim não foi aceito pelo facto de ter oferecido frutas e Deus pediu um cordeiro. Mas hoje entendi que é muito mais do que isso, não é? Não era somente por este facto, é porque realmente o seu coração já estava afastado do Senhor. É todo um contexto, não é? Então, esta lição de hoje, um caminhante sem descanso, chama-nos a atenção de que quando não persistimos, quando não permanecemos, quando a nossa busca do Senhor não é constante, corremos o risco de fazer as coisas de forma automática, pensando que estamos... Aqui até chamou a atenção também em relação aos pastores, os anciãos, mesmo nós, membros comuns, nem membros da igreja, não é? Aqui diz assim, normalmente, quando as coisas estão a correr bem, quando está tudo minimamente do jeito que nós queremos,
a nossa tendência é orar menos, não é? É buscar menos ao Senhor. E depois vira um ciclo, pensamos que estamos a fazer tudo bem, que é mesmo assim. Pensamos que a nossa vontade é a vontade de Deus, mas muitas vezes não é nada disso, não é? Um caminhante sem descanso. Nós, mesmo na busca do Senhor, mesmo nas atividades religiosas, também devemos aprender a buscar descanso. E de uma forma geral, de tudo. Mas devemos ter certeza sempre de que devemos descansar no Senhor. Uhum. E, pastor, como é que vamos ter a certeza de que realmente o nosso crer é a vontade do Senhor? Às vezes é difícil. Às vezes é muito difícil. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que muitas vezes nós temos a tendência de pedir as forças a Deus que nos dê forças para continuar a lutar da forma como nós temos lutado, não é? Quando se calhar muitas vezes aquilo que nós precisávamos fazer é precisamente de descansar, não é? Nós temos exemplos, e já vamos ler um texto de Irmã White para terminar aqui a nossa conversa, mas temos exemplos de vários dos nossos pioneiros que chegaram precisamente a situações de burnout, porque eles tinham tanta ânsia em trabalhar, em fazer tudo o que fosse possível para a obra de Deus, em levar aquele pequeno movimento, organizá-lo, criar uma igreja, etc., que chegaram realmente a várias situações de completo desgaste físico e emocional, não é? E por isso é importante nós sabermos fazer essa diferenciação. A irmã Isilda focou muito bem os pastores, os anciãos, é algo que eu tento estar bastante atento, não só comigo, mas com as pessoas que trabalham comigo, para que nós possamos evitar chegar a situações desse género. Não esgotar os irmãos, sobretudo os oficiais de igreja, ali num ano, 2 anos, parece que eles estão com vontade, fazem tudo, e depois se calhar têm que parar 5 anos porque não conseguem, para além do seu trabalho, ter aquele nível de envolvimento na igreja aos sábados e ao fim de semana, não é? Mas na história de Caim, mais em específico, eu por acaso tenho uma opinião um bocadinho contrária àquilo que a lição diz, que a lição fala. Não, se calhar não contrária, mas pelo menos que complementa um bocadinho essa visão. Porque quando nós lemos aqui no capítulo 4, versículo 13 e 14, nós vemos que, portanto, Deus deu um castigo a Caim, e Caim responde a Deus: é maior a minha maldade que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar matará? E depois, aquilo que é importante repararmos aqui nesta história é a resposta de Deus a este pedido de Caim, que se encontra no versículo 15. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. Ou seja, mesmo apesar de tudo aquilo que a irmã Isilda referiu, da ligação que Caim não tinha com Deus, da confiança que tinha nos seus próprios méritos, Deus de qualquer forma deu-lhe o repouso que ele já sentia que não ia ter, porque ele no fundo estava a sentir: eu vou ter que andar pela terra, vou ter que estar sempre a fugir porque vão estar à procura de vingança. E Deus diz: não, eu vou-te proteger disso, portanto podes descansar, fica descansado. Há um bocadinho falávamos disso, não é? Fica descansado, nada de mal te vai acontecer. E isso, mas eu acho que é a graça de Deus. Eu acho que entrei aqui um bocadinho em modo de pregador, mas eu acho que no fundo essa é a graça de Deus, e a graça de Deus mostra-se também aqui na história de Caim, com este descanso, pelo menos emocional, que ele decide dar a Caim, apesar das circunstâncias nas quais Caim se envolveu, e nós todos conhecemos a história, uma boa parte de nós conhecemos. Se eventualmente não conhecemos, fica aqui o convite também para podermos ler o capítulo 4 de Gênesis um pouquinho mais e reler pelo menos esta história, que é extremamente interessante. E eu gostava de terminar aqui então com a leitura de um texto que se encontra na lição sexta-feira, para fechar aqui com chave de ouro, no fundo, a nossa discussão. É um texto da irmã White, encontra-se no Já Todas as Nações, página 300 na edição da Publicador Servir, e diz o seguinte: na opinião dos rabinos, o grau da religião mostrava-se através de uma atividade contínua e ruidosa. Dependiam de alguma prática exterior para mostrar a sua
piedade, perdão. Separavam-se assim de Deus, apoiando-se na presunção. E o mesmo perigo existe ainda hoje. À medida que aumenta a atividade e os homens são bem-sucedidos em realizar alguma obra para Deus, há o risco de confiar em planos e métodos humanos. E depois podemos saltar aqui para a parte final e ela diz o seguinte: necessitamos de olhar continuamente para Jesus, compreendendo que é o seu poder que realiza a obra. Embora devamos trabalhar ativamente pela salvação dos perdidos, cumpre-nos também consagrar tempo à meditação, à oração e ao estudo da palavra de Deus. Unicamente o trabalho realizado com muita oração e santificado pelos méritos de Cristo se demonstrará, afinal, ter sido eficaz para o bem. E no fundo, mais uma vez encontramos aqui este tema do descanso, do repouso, não é? A meditação, a oração, o estudo da palavra de Deus, que no fundo serviu de mote aqui à nossa conversa esta noite. Eu sei que os irmãos podem ver-nos a diferentes alturas do dia, mas para nós é de noite. E eu queria agradecer à irmã Isilda pela sua presença aqui. Espero que tenha sido tão bom para si como foi para mim. Foi um prazer poder estar aqui à conversa. Foi um prazer também, pastor. Foi um prazer. E gostávamos, como é lógico, de encorajar os nossos irmãos e as nossas irmãs a poderem então estudar a lição da Escola Sabatina, esta primeira lição deste novo trimestre, repouso em Cristo, porque, como é lógico, há muitos outros aspectos que nós não podemos mencionar aqui neste curto espaço de tempo. Por isso, fica o convite, possam estudar a lição em casa e depois veremos então no próximo sábado para debater. Obrigado, irmã Isilda, mais uma vez. Uma boa noite e uma boa semana a todos aqueles que nos ouvem. Adeus.